Olá pessoal, eu sou a Lara, estou ensinando alemão e o tema da nossa aula de hoje vai ser passado composto no alemão. Como vocês sabem, eu já ensinei passado simples no alemão e agora a gente vai aprender o passado composto. A principal diferença do passado simples para o composto é que o composto vai ter o verbo auxiliar, que vai ser o haben ou o sein. Eu vou explicar isso melhor para vocês no quadrinho. Primeira coisa para a formação do passado composto que a gente vai precisar saber vai ser o particípio no alemão, que vai ser o GE mais o radical do verbo mais o T. Isso aqui vai ter uma variação, porque vão ter os verbos, sempre vai ter, todas essas regras aqui sempre vão ter os verbos regulares e irregulares. Então, aqui eu vou explicar a regra padrão. Num próximo vídeo eu vou explicar, talvez até no próximo, eu até explique para vocês as regras de formação, porque vão ter uns que não vão adicionar o GE, vão ter uns que vão adicionar T e E, mas a regra principal é GE mais radical mais T. Então, aqui eu juntei, ficou, por exemplo, eu botei aqui na palavra, no verbo machen, que é fazer. Então, vai ficar gemacht, gemacht, que seria o feito, né? Porque o particípio no português seria basicamente um gerúndio no passado. Como se fosse, por exemplo, assim. Se eu quisesse falar, por exemplo, o verbo ter no passado simples, eu falaria eu tinha. Se eu quiser falar no particípio, tido. Se eu quiser falar o verbo ser, que é o sein no alemão, vai ser eu era. Aí seria sido. Entenderam? Então, aqui só explicando para vocês o particípio no português, para a gente poder entender no alemão. E essa aqui vai ser a fórmula para todo o passado composto, que vai ser sujeito mais o verbo auxiliar, que lembra que eu falei para vocês que no começo do vídeo que o que vai diferenciar o passado simples do passado composto é que o composto vai ter um verbo auxiliar, por isso o nome composto. Verbo auxiliar vai ser ou sein ou haben. Complemento, coloquei aqui de base, né? Pode ter ou não ter complemento, porque a definição de complemento é o que você pode retirar ou colocar na frase que ela vai continuar com o mesmo sentido. É só para complementar, como o próprio nome já diz. E o particípio, que já é o que eu já ensinei, que vai ser o GE mais o radical do verbo mais o T. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui os exemplos embaixo, que fica mais fácil de visualizar. Sujeito é ele. Verbo auxiliar, que eu coloquei o hat. O verbo auxiliar, lembrando de uma coisa, o verbo auxiliar sempre vai estar conjugado para a pessoa com quem você está falando. Por exemplo, se aqui fosse ich, aqui seria ich habe, não ich hatte, senão ficaria esquisito. A conjugação padrão lembra que o vai terminar em T os verbos. Então, hat. Sujeito, verbo auxiliar conjugado hat, que aqui no caso vai ser o haben. Depois eu também vou explicar para vocês qual que vai ser o sentido de uso do haben e do sein, como é que a gente vai diferenciar. Mais o complemento das por, mais o verbo no particípio, gelesen. Então agora eu vou explicar para vocês o que significa essa frase. Ele tinha lido o livro. E como eu tive que estender minha mão para cá, lido o livro, seria o livro lido, assim, a tradução geral. Mas lembra que o particípio sempre vai vir no final da frase. Então, a regra vai ser sujeito, verbo auxiliar conjugado, complemento e particípio sempre no final. Então, o significado dessa frase, ele tinha lido o livro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu não ensinei exatamente tudo sobre o passado composto. Eu ensinei as regras padrões. Mas vão ter os verbos irregulares, que vão ser formados, por exemplo, no particípio, por outras coisas. Por exemplo, vão ter verbos que a gente não vai adicionar o GE, ou não vai adicionar o T, ou vai adicionar ETE. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Vão ter verbos também em que o auxiliar do verbo vai ser o sein e outros em que o auxiliar vai ser o haben. Isso eu vou explicar numa próxima aula, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e é bastante coisa, então eu vou deixar para explicar no próximo vídeo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal para mais aulas de alemão e já deixe aí suas sugestões de vídeo no comentário. Pode deixar uma sugestão, uma dúvida que você tenha tido sobre a matéria.
Um beijo e tchau!